Se você já vem acompanhando os vídeos a respeito da história da educação física no geral e aqui no Brasil, você sabe muito bem que você encontrou alguns termos que parecem assim importantes para a gente entender um pouco da educação física. E como você viu aí no título do vídeo e também como eu prometi, cara, nos vídeos passados, estou aqui para falar de alguns termos desses. Então vamos começar com os métodos ginásticos europeus. Ana, o que é isso? Você vai aprender agora, cara. Você vai aprender nesse vídeo de uma vez por todas o que significa os métodos ginásticos europeus ou as escolas europeias. E já adianto para você que é muito importante você entender mais ou menos, pelo menos o básico desse assunto, até porque ela vai influenciar diretamente na educação física aqui no Brasil e também na formação da ginástica, cara. Tanto a ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica de trampolim. Então é importante você saber um pouquinho mais desse assunto. Então, sem muita enrolação, hoje a gente vai conhecer de fato um pouco dos métodos ginásticos europeus, beleza? Então vamos partir pro vídeo, vamos lá! Yo! Recapitulando algumas coisas que é importante a gente dizer pra gente entender, né, o que é o método ginástico europeu. Você sabe muito bem, cara, que a educação física lá nos seus primórdios estava muito assim voltada para a questão da sobrevivência ali para o homem primitivo e tudo mais. A partir do século 18 e 19, algumas tendências e escolas vão começar a pensar a educação física de uma forma estruturada. Então essa sistematização da educação física e essa nova forma de pensar e da estruturação dela veio basicamente ali do Ocidente, né, ali dos países europeus. E vale destacar também, cara, que essa questão da estruturação tem uma base na vida burguesa da sociedade daquela época, da sociedade europeia. Até porque você vai ver um pouquinho mais pra frente que o esporte ele vai começar a entrar ali no meio da ginástica, né? E vai começar a ter uma nova forma de estruturar a educação física através desse método burguês, né? Do ócio. Mas isso aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Só guarda essa informação aí. Estrutura da sociedade burguesa. E foi a partir dessa nova forma ocidental de pensar a educação física que os métodos ginásticos europeus ou as escolas europeias vão surgir. E as mais famosas e as mais influentes foram a alemã, a sueca, a francesa e a inglesa. Pega teu papel aí, cara, teu caderno e anota essas informações que agora a gente vai partir de fato para explicar cada método desse. A escola alemã ou método ginástico alemão foi fundada por esse carinha aqui que se baseou na ideia do homem universal de Rousseau e Pestalozzi. Você lembra, né, que ali no iluminismo, ali no renascimento e tudo mais, a galera pensava o quê? Que o homem ele tinha que ser um ser integral, ser desenvolvido moralmente, intelectualmente e fisicamente. O objetivo dessa escola era formar homens fortes para proteger a nação, formar o homem integral, né, formar o homem universal. E além disso, a prática do exercício físico era pensado para todas as idades e para todos os sexos. E dentro do método ginástico alemão, criou os obstáculos artificiais, que posteriormente, cara, iriam ser chamados de aparelhos de ginástica. Sabe a ginástica artística, quando você vê lá o cavalo, a argola, ali as barras paralelas? Então, ele basicamente criou esses obstáculos. Conforme o tempo foi passando e a modalidade foi se desenvolvendo, os aparelhos também tiveram que ser assim remodelados, né, atualizados, até chegar no que a gente conhece hoje. E esse método chegou ao Brasil no século XIX através dos alemães, né? Muitos imigrantes alemães vieram para o Brasil, né? Se estabeleceram ali na região mais sul do país. Então eles influenciaram e ajudaram a propagar esse método, que foi adotado pelo exército brasileiro. O método sueco ou a escola sueca foi fundada por esse carinha aqui. E diferentemente do método alemão, que era mais militarista, o sueco, cara, era mais pedagógico e higienista. Basicamente, cara, essa questão higienista era voltada para a promoção da saúde, a promoção da beleza, do corpo belo, do físico e também a formação do caráter, a formação do homem integral. E a ginástica dentro do método sueco, ela foi dividida em 4 partes. A ginástica pedagógica ou educativa, a ginástica militar, a ginástica médica ortopédica e a ginástica estética. O método sueco chegou
ao Brasil também durante o século XIX, e um cara assim que propagou muito e defendeu o método sueco aqui no Brasil foi Rui Barbosa. Se você assistiu o vídeo passado da história da educação física aqui no Brasil, sabe que eu falei um pouco ali de Rui Barbosa, né, sua importância para a educação física aqui no Brasil. Basicamente, né, depois da reforma Couto-Ferraz, que deixava a educação física como uma matéria obrigatória dentro das escolas do município do Reino, Rui Barbosa fez um parecer reafirmando a importância da educação física, reafirmando também a sua obrigatoriedade nas escolas. Então, Rui Barbosa defendeu muito o método sueco para as escolas brasileiras, já que o método alemão era mais militar, era voltado mais para o militarismo, para o exército. Então, não cabia uma coisa militar dentro de uma instituição de ensino. Então, o método sueco foi implantado também nas escolas. O método ginástico francês é muito similar ao alemão e ao sueco. Ele juntou tudo ali e formou o método francês. Até porque, cara, o seu criador, né, Dom Francisco, se apoiou e se baseou muito no método ginástico alemão e sueco. E esse método chegou ao Brasil também durante o século XIX, cara. Basicamente, eles estão surgindo, né, sendo propagados durante o século XIX e chegou aqui ao Brasil através das missões francesas no âmbito mais militar. E esse método ficou tão famoso, foi tão propagado no território brasileiro que ele se tornou o regulamento geral da educação física aqui no Brasil. Mas agora eu preciso saber de você. Você tá gostando desse vídeo? Tá aprendendo um pouquinho mais sobre esse universo da educação física de uma forma leve e tranquila? Tá gostando? Cara, então por favor, deixe o seu like aí, tá? Vocês assistem o vídeo, mas não deixem um like. Caso seja novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, cara, porque aqui no Panteão Esporte você vai encontrar muita coisa sobre saúde, educação física, esporte, exercícios físicos. Você vai aprender a educação física na prática e na teoria. Não vai perder absolutamente nada, hein, cara. Se você perder, tu vai estar marcando muita bobeira. E agora que eu já dei os recados importantes, podemos voltar para o nosso vídeo, né? Voltar para o conteúdo e falar um pouco aí do último método ginástico europeu, o método inglês. O método ginástico ou a escola inglesa está voltada diretamente ali para o desporto, para a prática do esporte. O desporto e a prática do esporte ali na sociedade inglesa burguesa era muito importante e era associada ao ócio. Só para você ter uma ideia, durante o século XIX e o século XX, a prática do esporte naquela sociedade burguesa era muito valorizada e muito prestigiada também. Então era comum você pelo menos fazer um esporte, e se você não realizasse, não praticasse um esporte, era como você assistir, ser fã de algum esporte, seja ele qual for. E como de costume, né, ela foi criada ali durante o século XIX, né, e também foi expandida para o século XIX, e o seu criador era Thomas Arnold. E, cara, um grande nome, né, um grande adepto do método ginástico inglês foi Pierre de Coubertin. E você sabe muito bem quem é Pierre de Coubertin, cara, o criador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então, ele foi um grande admirador dessa sociedade burguesa inglesa, né, da prática do esporte e tudo mais. Então ele gostou disso e juntou, né, fez a base ali para a criação das Olimpíadas. Então, durante a década de 30 e 40, esses métodos ginásticos começaram a receber influência do esporte. E outra coisa muito marcante para a gente entender essa questão do esporte entrando na educação física, né, do esporte entrando nos métodos ginásticos europeus, foi a criação da Federação Sueca de Ginástica. E a partir daí, cara, a ginástica foi dividida em 5 campos novamente. A ginástica de competição, de demonstração de condicionamento físico, a ginástica de conscientização corporal e de reabilitação. Essa forma de pensar o esporte e principalmente a ginástica nesse novo contexto aí da virada do século XIX para o século XX influenciou na criação da FIGE, a Federação Internacional de Ginástica. E a partir daí, cara, as modalidades de ginásticas vão surgir, como a ginástica artística, rítmica, de trampolim, a ginástica geral. Se você, cara, é uma pessoa antenada e tá prestando muita atenção no que eu tô falando, você já percebeu que essa questão da ginástica agora tem outro termo, está associada a outra coisa, a modalidade esportiva, e não fazendo referência à educação física. Lá no passado, até ali o século XIX e tudo mais, a ginástica era muito associada à educação física. A educação física era chamada de ginástica. Só que agora, cara, a
partir dos métodos ginásticos, isso aí vai mudar. A ginástica vai passar a denominar a ginástica, a modalidade, e não mais a educação física. Mas a nossa discussão sobre os métodos ginásticos vão parar por aqui, até porque se eu entrar, né, avançar um pouquinho mais, agora eu vou entrar no ambiente mais esportivo, né, no ambiente de competição das ginásticas. Então assim, calma que eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou e aprendeu alguma coisa mega relevante aí para o teu estudo aí da educação física, você já sabe, compartilhe para aquele amigo teu que gosta de educação física, ou para aquele amigo teu que também está estudando educação física. Compartilhe esse vídeo para ele, cara, porque de quebra você vai estar ajudando ele e me ajudando também. E aquela coisa, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal. E outro recado muito importante, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no perfil do Panteão Esporte, onde tem conteúdo novo toda semana. Então não marca bobeira, cara, segue lá e assiste os vídeos aqui também para você não perder absolutamente nada, beleza? E é isso, gente, muito obrigada por assistir até aqui, tá? Muito obrigada pela tua atenção e até o próximo vídeo. Valeu!